Então, iniciando a gravação aqui, boa noite a todos. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026, nossa primeira sessão, né, da reunião online de apresentações das ações em periodontologia. Aqui eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês que estão presentes, com as câmeras abertas, né? Agradeço também com as câmeras fechadas, às vezes estão em deslocamento, né, ou alguma coisa assim. E eu queria iniciar essa sessão, né, essa primeira sessão, dando a palavra para o professor Marcelo, e posteriormente as professoras Ana Lúcia e Cláudia vão fazer a sua apresentação. Professor Marcelo, por favor. Bom, obrigado, Camila. Eu também quero dar boas-vindas a todos vocês. É um prazer enorme, né, nos conectarmos online, perceber todas essas pessoas aqui presentes e persistentes e acompanhantes e companheiros dessa jornada que é a Rede Brasileira de Teleodontologia. Então, prazer muito grande, espero que vocês tenham tido, apesar da gente já estar no final de fevereiro, espero que vocês tenham tido um bom período, vamos dizer assim, de festas, de férias, e que as energias estejam renovadas para o ano de trabalho que a gente tem pela frente, né? A Anistela mandou uma mensagem dizendo que ela está, nesse momento, embarcando, mas assim que ela conseguir embarcar, se organizar, talvez ela entre para dar uma mensagem. Marcelo, ela acabou de entrar, viu? Ah, então, Anistela, você está aí? Bom, enquanto ela se conecta e abre o microfone e câmera, vamos ver como é que ela vai se conectar. Eu quero, então, agradecer a presença de todos. Estou vendo que a Daniela Carcerelli, presidente da Beno, está aqui. Muito obrigado, Daniela, sua parceria e o seu apoio é super importante para essa tarefa que nós estamos desenvolvendo. A minha fala é rápida, além de agradecer e dar boas-vindas, eu quero comunicar a vocês de que nós estamos organizando o segundo encontro da Rede Brasileira de Teleodontologia, e a gente vai até depois comentar com vocês que a gente está propondo que o nome seja Rede Brasileira de Teleodontologia e Saúde Digital, né? Porque está tudo ligado, aí a gente amplia também um pouco essa questão e traz a questão da saúde digital para a nossa atividade. Bom, a gente está querendo fazer, quer dizer, a gente está propondo já fazer esse segundo encontro da Rede Brasileira de Teleodontologia, como a gente fez o ano passado, né? Só que o ano passado a gente fez dentro da SBPQO uma atividade curta ali de mais ou menos 40 minutos, 1 hora no máximo, né? Quem estava lá lembra-se disso. Mas esse ano a gente está querendo fazer uma atividade um pouquinho maior, um pouquinho mais ampliada, um pouquinho mais estruturada. Então, o que a gente está propondo para vocês? A gente vai mandar o convite formal já hoje, depois dessa reunião aqui com vocês, para que vocês saving the date, né? Guardem a data, já registrem a data aí no calendário de vocês, e para tentar facilitar para todos vocês, né? Porque uma grande parte estava conosco ano passado na reunião da SBPQO, né? Então, para facilitar para vocês, a gente pensou de fazer no dia 8 de setembro. 8 de setembro é uma quarta-feira, essa reunião seria presencial, e a gente faria no dia 8 de setembro, quarta-feira, na parte da manhã, tá? Porque no 8 de setembro, quarta-feira, parte da tarde, muitos de vocês participam já ou da reunião da CAPES, lá na SBPQO, ou no treinamento dos avaliadores. Então, a gente pensou assim, quem vier para a SBPQO, vem um pouquinho antes, né, para a gente poder se reunir presencialmente. E a grande vantagem dessa reunião presencial é que a gente conseguiu conversar com as pessoas, né, a diretora e o diretor lá da Faculdade de Saúde Pública, e nós conseguimos que eles emprestassem o anfiteatro da Faculdade de Saúde Pública. Para quem não sabe, a Faculdade de Saúde Pública é muito próxima do Centro de Convenções Rebouças, dá para ir caminhando, é praticamente na mesma rua, então isso vai facilitar muito o nosso deslocamento e a nossa possibilidade de participação, tá bom? Então, desde já, se vocês puderem ir agendando isso no planejamento das atividades de vocês esse ano, dia 8 de setembro, a gente pretende começar às 8h30 da manhã,
e terminar por volta do meio-dia, tá? O planejamento detalhado do cronograma das atividades, quem vai falar e qual vai ser a programação, a gente vai mandar para vocês em breve, que nós ainda estamos finalizando alguns convites e algumas questões, tá bom? Mas então, o Celso já colocou aí no bate-papo, segundo encontro da Rede Brasileira de Teleodontologia e Saúde Digital, em São Paulo, dia 8 de setembro, na Faculdade de Saúde Pública. A gente vai mandar o endereço, tudo, mas só para vocês se localizarem, é bem perto do Centro de Convenções Rebouças, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês apoiem essa iniciativa e espero encontrar todos vocês presencialmente lá. Por enquanto, a gente vai conversando online, né? Então, eu devolvo a palavra para a Camila, não sei se a Camila vai apresentar a Ana Lúcia e a Cláudia, mas muito obrigado, tá? Um abraço. Planejando essa atividade, estamos muito entusiasmados. Professora Anistela, por favor, já microfone aberto. Gente, eu até entrei, mas eu estou perdendo vocês, porque aqui a conexão está muito ruim, infelizmente. Vocês não devem nem estar me ouvindo. Estamos escutando sim, professora. Ver a rede fortalecida é muito importante. Eu acho que para todos nós estamos trabalhando internamente no Ministério, nós estamos trabalhando internamente no Ministério, Edson, estamos avançando em dar visibilidade para a existência da rede e certamente, quem sabe, até o encontro, ou até antes do encontro da SBPQO, a gente possa ter boas novidades. Então, esse momento de Não sei se o microfone fechou ou se ela caiu, né? Pode ser uma possibilidade também. Mas foram as palavras de boas-vindas, né? Dessa expectativa. Acho que podemos seguir, né, Marcelo? Sim, pode seguir. Professora, bom, vamos seguir então. Então tá. Hoje, então, nós vamos apresentar, quem vai apresentar, né, as professoras Ana Lúcia Ferreira de Mello e Cláudia Fleming Colucci, né, são de Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina, né, vão apresentar as ações em teleodontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, muito boa noite, muito obrigada por aceitarem esse convite, né, e também estamos com outras datas em aberto para as outras universidades, instituições que queiram participar também. Eu vou mandar novamente a planilha para vocês darem. Por favor, Cláudia, Ana. Boa noite, cumprimentando a todos e todas presentes nessa sala, ou não boa noite, né? Quem escutar a gravação depois pode não ser boa noite. Então, eu vou começar essa apresentação, mas a gente vai se apresentar rapidamente primeiro, né, Ana? Então, como eu estou apresentando, eu não consigo mais vê-los, né? Mas vou estar passando os slides aqui. Esse primeiro slide, então, é um slide de apresentação. Eu sou a professora Cláudia Fleming Colucci, como já foi falado, eu sou do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina e atuo também no programa de pós-graduação em saúde coletiva, também aqui da UFSC, e no núcleo de saúde digital da UFSC, no qual estou agora, no momento, coordenando as ações de telediagnóstico. Professora Ana Lúcia, você se apresenta? Sim, Cláudia, boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui na presença de todos também, todas. A gente, desde dezembro, planejando, né, essa data, chegou rápido, e estamos muito felizes de fazer essa apresentação. Cláudia e eu, né, que somos colegas, nos formamos juntas, então é um prazer também estar com a Cláudia aqui compartilhando
essa atividade. Então, meu nome é Ana Lúcia Mello e venho do Departamento de Odontologia, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e também estou vinculada a 2 programas de pós-graduação, o de enfermagem e o de odontologia. Então, tenho também a incumbência, né, depois vocês vão entender um pouco da lógica da construção da nossa apresentação, de falar um pouco das ações de teleodontologia e saúde digital, mas na perspectiva da pesquisa. Muito obrigada, então, Cláudia. Tá. Bom, então, só para contextualizar, né, os tópicos dessa apresentação, então, eu vou começar falando do Núcleo de Saúde Digital da UFSC e, especificamente, comentando sobre as ações que abrangem a odontologia, né, sobre teleconsultoria, teleeducação, telediagnóstico, depois sobre os diagnósticos por imagem no HU, telesabido, o exame histopatológico de lesões bucais biopsiadas de pacientes atendidos pelo SUS, a IA no diagnóstico e monitoramento de lesões orais, ferramenta digital como auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, fluxo de trabalho digital em PPRs e a disciplina de graduação chamada Introdução à Saúde Digital. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses itens, né, assim, para dar um panorama, mais ou menos, de algumas ações que a gente tem desenvolvido na universidade, e, claro, né, depois, se ficar dúvidas ou perguntas, a gente vai estar aqui para se colocar à disposição, né. Então, o Núcleo de Saúde Digital da UFSC, né, ele foi criado em 2007 e tem trabalhado já, né, desde então, com várias ações, vários serviços, digamos assim, incluindo distritos sanitários indígenas, enfim, várias atuações aí do nosso núcleo em relação a ações de saúde digital como um todo, né, não só voltadas para a odontologia. O nosso núcleo, né, ele é de abrangência nacional, então 100% dos estados brasileiros têm ações de saúde digital conosco, 100% dos municípios de Santa Catarina são atendidos pelo Serviço de Saúde Digital do nosso núcleo também, e temos 16 estados, porque a Teledermato, que é a oferta nacional, né, que a gente tem dentro do telediagnóstico, né, que não é especificamente da odontologia, mas a teledermatologia, ela é uma oferta nacional e a gente tem, então, ela implantada em 16 estados. O STT é a plataforma que a gente utiliza, então, e que viabiliza essas ações de saúde digital do nosso núcleo. Ele é desenvolvido aqui na Universidade Federal de Santa Catarina também, no centro, no CTC, né, no Centro de Ciências Tecnológicas, e por um laboratório de telemedicina, e numa parceria muito grande com o núcleo, né, no sentido de aperfeiçoar essa plataforma para que ela atenda o máximo possível essas ações de saúde digital que a gente trabalha com a implantação. Aí eu vou chamar a atenção aqui, essas ações a gente tem dentro do Núcleo de Saúde Digital, né? Ações de teleconsultoria, teleatendimento, teledermato, telestômato e outros telediagnósticos, né? Dentro do telediagnóstico, a teleeducação, a comunicação em saúde, a segunda opinião formativa e pesquisas, né? Então, digamos que todos esses que estão destacados aqui tem alguma ação que faz uma conexão com a odontologia, né? Então, a gente tem vários, né? A não ser, como falei, a teledermato, não necessariamente. Do teleatendimento, a gente tem uma ferramenta de consultório virtual, né? E que pode ser usada pela odontologia, mas não tem uma ação específica. E outros telediagnósticos também. Então, os demais, todos, eu tenho exemplos para dar de ações ou de né, algumas atividades que são realizadas e que estão diretamente relacionadas com a odontologia, né? Então, por exemplo, a teleconsultoria, né, a gente tem números bem expressivos de teleconsultoria, então a gente tem 436 mil teleconsultorias respondidas, isso como um todo, tá? Não necessariamente, né, de odontologia, 113 redes ativas. A gente tem uma estatística, né, porque tem vários municípios aqui em Santa Catarina que usam a teleconsultoria compulsória, que é obrigatório fazer a teleconsultoria antes do encaminhamento para a especialidade, né, e com isso a gente
mensura, né, essa quantidade de encaminhamentos evitados dessas teleconsultorias que permitem que o profissional da atenção primária faça um manejo do caso na própria atenção primária, né? Então, está diretamente relacionada com a regulação e com a educação permanente dos profissionais também, né? E aí, especificamente, né, eu fui lá no nosso sistema e peguei, por exemplo, no nosso banco de dados, né, quando o solicitante era cirurgião dentista por CBO, né, então tem aqui algumas especialidades, mas especialmente o clínico geral, porque a gente tem uma rede de teleconsultoria que de processo de trabalho na PS, né, que envolve isso, e por isso é a rede que a gente tem, é o profissional que mais fez solicitações dentro desse período de 2017 a 2026, né, percebendo aqui que de 24 para 25 teve um salto bem grande nesse total de teleconsultorias solicitadas, né, por esses profissionais, e lembrando que também essas teleconsultorias não necessariamente são questões específicas de processo de trabalho, mas sim de várias outras questões dentro das nossas redes de teleconsultoria, né. Na teleeducação também temos números bem expressivos, né, a gente tem muitas atividades de teleeducação, muita participação de profissionais no Brasil inteiro sendo certificados pelos nossos cursos, pelos nossos fóruns, palestras, seminários, várias atividades, né? Qualquer profissional do Brasil pode se cadastrar no nosso núcleo ali na plataforma STT e vai ter acesso ao módulo de teleeducação sem precisar, né, nenhum cadastramento específico, e consegue acessar esse material que fica tudo gravado ali e é divulgado, né, na medida que vai sendo realizado. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, e isso fica gravado, né, peguei lá uns exemplos de saúde bucal. Então, atenção à saúde bucal em Santa Catarina, uma avaliação dos atributos na PS, terapêutica medicamentosa em saúde bucal para gestantes, lactantes e crianças, cuidado à saúde bucal de pessoas idosas restritas a domicílio, cuidados e prevenção na saúde bucal da pessoa idosa, impacto do cigarro eletrônico e narguilé para a saúde bucal, tratamento restaurador ao traumático, contextualizando atendimento ao paciente com necessidades especiais na odontologia oncológica, enfim, aqui são alguns exemplos, né, de atividades que estão lá no nosso hall de atividades gravadas lá, que a data em que foi realizado e a característica da atividade, né, se foi uma palestra, se foi um seminário, enfim, a gente tem as modalidades diferentes de teleeducação, e isso fica acessível lá na plataforma e qualquer profissional pode acessar esse material. Também temos a segunda opinião formativa, que a partir das teleconsultorias, né, é avaliado se aquele tópico que está sendo trazido, às vezes são perguntas recorrentes que vários profissionais estão trazendo, ou são perguntas que né, os profissionais que estão conosco trabalhando na segunda opinião avaliam que é importante deixar documentado, né, essa pergunta. Então, eles pegam a pergunta, né, então, por exemplo, aqui eu também selecionei algumas que poderiam responder ou poderiam atender o cirurgião dentista, por exemplo, que atende na atenção primária, né, então, qual a dosagem de dipirona indicada para crianças, como o profissional da atenção básica pode atuar frente a um caso de violência, como acolher a população transexual na atenção primária, em que situações o paciente deve, aqui específica da odonto, né, em que situações o paciente deve ser encaminhado para o centro de especialidade, qual a conduta em condições benignas da língua. Então, são vários, né, então, por exemplo, esse primeiro ali a gente tem isso, a segunda opinião formativa, então, a gente tem o registro da pergunta, né, então vejam que nesse caso, essa pergunta aqui, qual é a dosagem da dipirona, o dentista foi o solicitante, né, foi quem perguntou isso, e aí tem toda uma explicação ali, né, com base nas evidências mais atuais sobre aquela pergunta que foi colocada, né. Então, a gente tem isso na BVS, né, e na nossa plataforma também fica disponível essas perguntas, né, que vieram a partir da teleconsultoria e são transformadas nesse material de segunda opinião formativa. Além disso, no telediagnóstico, né, a gente tem
também bastante expressivos números, como eu falei, esses números aqui envolvem a teledermato, né, que é a oferta nacional, então por isso a gente tem bastante volume de laudos emitidos, né, e além da teledermato a gente tem eletrocardiografia, espirometria, eletroencefalografia e polissonografia também, né, e mais a teleestomatologia, que eu vou explicar um pouquinho mais especificamente, né, então a teleestomatologia está dentro do nosso rol de atuação do telediagnóstico, né, a teleestomatologia, então, aqui são os números que a gente tem atualizados em 20 de fevereiro, que o sistema atualizou, então, 1.052 laudos emitidos desde 2020, 178 nos últimos 12 meses, e 34% mais ou menos de encaminhamentos potencialmente evitados para atenção especializada, né? Porque quando vem o telediagnóstico, eu vou explicar direitinho esse processo, e daí no laudo vem uma orientação de conduta para o profissional, tá? Então, esse material foi desenvolvido pela professora Maria Inês Meurer, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, que trabalhou com o desenvolvimento desse roteiro de apoio à descrição de lesões bucais, que é uma grande dificuldade dos profissionais, né, de fazer essa descrição das lesões. Então, isso aqui foi desenvolvido e foi transformado lá dentro da nossa plataforma em formulários que o profissional preenche essas características da lesão, e a partir disso há uma classificação dessa lesão em termos de hipótese diagnóstica e classificação de risco, né? Então, essa proposta de roteiro, né, de descrição das lesões bucais está publicada, né? Então, a gente tem a primeira publicação foi nesse artigo da revista da ABEMO, justamente a professora Maria Inês Meurer, né, a Caroline Zimmermann e a Liliane Grando, que são a Caroline foi aluna de doutorado da Maria Inês, e a Liliane professora também. E aqui também outra publicação do mesmo grupo, né, incluindo, né, falando sobre o uso, né, dessas plataformas na descrição das lesões bucais, também uma publicação importante que a gente tem nesse sentido, né? Bom, então esse material deu origem a esse módulo que a gente tem dentro do nosso núcleo, que é de teleestomatologia, né? Então, o fluxo, né? Na consulta, o médico ou o dentista, pode ser um médico também, tá? O médico pode perceber que há uma lesão bucal e faz a solicitação dentro do nosso sistema. Nessa solicitação, ele vai preencher, então, as fichas com a descrição das lesões, com algumas informações da anamnese, né, de hábitos do paciente, de tratamentos, enfim, outras informações ali referentes à lesão. Vai realizar o registro fotográfico, então, a gente tem todo o roteirinho, né, dentro do material que a gente tem disponível aqui no STT, tem um roteiro para esse registro fotográfico, com algumas dicas, né, de como fazer esse registro fotográfico. Ele vai, então, enviar, né, porque aqui tem um envio de imagens, então ele preenche, faz o envio das imagens e manda a solicitação para que seja laudado, né? Então, a gente tem uma previsão de 72 horas de emissão de laudo, e aí, a partir do laudo, então, o que tem nesse laudo? Tem uma descrição da lesão, tem uma classificação de risco e uma conduta clínica, né? O manejo daquela lesão. Porque mesmo que ele tenha que ser encaminhado para atenção especializada, muitas vezes ele já precisa de alguma medicação, algum manejo ali até que ele chegue ao especialista, tá? Então, essa classificação de risco aqui, ela é pactuada, então, com os sistemas de regulação né, dos municípios que adotam a teleestomatologia, para que sejam, então, regulados casos no encaminhamento a partir dessa classificação de risco aqui, né? Claro que vermelho, amarelo vai ser dado prioridade na regulação, enquanto que verde, azul, o azul e o branco, na verdade, nem são encaminhados, né? São manejados na atenção primária, tá? E aí o resultado fica disponível, então, para o profissional que solicitou, né? Seja o médico ou o dentista, e para o paciente, tá? Dentro do sistema. Também outra ação que é realizada e que a professora Maria Inês está diretamente envolvida é
na questão da integração do diagnóstico por imagem no HU, no hospital universitário, né, que daí envolve a radiologia intraoral, raio-x panorâmicas, tomografias computadorizadas, né. Então, há um compartilhamento de imagens dentro do sistema e todos esses exames são laudados, né, às vezes uma parceria com o médico, né, então, por exemplo, a tomografia, né, de cabeça, enfim, de face, que os médicos vão fazer esse laudo, os profissionais, como a professora Maria Inês, por exemplo, né, que faz esse laudo conjuntamente, né, então há um aprendizado mútuo aí em relação a esses exames, que muitas vezes, né, em vários hospitais nem é feito o laudo, é feito apenas o exame para a conduta ali no momento da internação, né, então a gente foi lá no STT, né, no painel de exames lá da EBSERH, a gente percebe que 94% dos raios-x panorâmicos feitos ali no nosso hospital universitário foram laudados, né, e Santa Catarina é o único estado, então, que apresenta essa característica. Além disso, 72% das radiografias intraorais realizadas ali também possuem laudo, né, e tem os laudos, como eu falei, das tomografias computadorizadas de face, né, que aí são, muitas vezes, esse laudo é realizado conjuntamente com a equipe médica e a equipe odontológica no hospital, tá? E daí aqui os números, né, das tomografias, aqui envolvendo o Brasil todo, lá só aparecia Santa Catarina, porque nos outros estados não há registro, e aqui a gente tem, então, né, o panorama aqui dos outros hospitais universitários e a quantidade de exames laudados de tomografia computadorizada de face, né? Bom, eu vou passar a palavra, então, para a Ana. Ana, você segue? Sim. Aí eu posso pedir para te passar? Claro, claro. Tá bom, agradeço. Bem, então, acho que desde o início, né, da proposta dessas apresentações mensais, era a gente mostrar, né, então, o que estamos fazendo, o que estamos projetando, né, como a última apresentação também teve esse enfoque, né, de projetos futuros, e o debate estava realmente muito rico, mas a gente também fez uma opção, e até estimulada pelo professor Carlos Soares, de mostrar um pouco dessa interface com a pesquisa, né, porque é muito desafiador, mas talvez nesse caso, assim, do desenvolvimento das pesquisas, e aí, claro, basicamente essa interface entre, no caso da UFSC, Saúde Digital e os programas de pós-graduação, o desafio também se coloca em relação às questões de financiamento, né, formação de recursos humanos qualificados e o próprio incentivo, né, para que essa temática ela venha como uma temática transversal, né, e não algo novo, né, mas algo que o pesquisador, o professor esteja desenvolvendo, tem uma temática que já tem uma afinidade, e aí vem, né, toda essa questão da saúde digital que se apresenta, então, né, na contemporaneidade como um desafio a mais. Então, acho que a apresentação vai nesse sentido. A gente fez um exercício de consulta no PPGO aos professores que tivessem interesse de, né, divulgar aqui as suas experiências. Então, eu estou aqui um pouco de porta-voz também, né, e talvez assim, superficialmente, né, com certeza, não talvez, superficialmente, apresentando conteúdos que talvez não tenham tanta experiência, tanta expertise, mas com certeza acho que pelo menos desperta o debate e dá aí um pontapé inicial até com potencialidades, né, e a gente pode pensar junto caminhos e reforçar determinadas experiências, situações criativas, né, que eu acredito que tenha muito esse aspecto também. Pode passar, Cláudia. Então, nesse sentido, eu me dei a liberdade, aqui só comentando um pouquinho do nosso PPGO, né? Nós estamos no programa Nota 5, temos essas 5 áreas de concentração, claro que algumas delas têm mais, né, ações na área com saúde digital e teleodontologia, a área de diagnóstico bucal, né, que lida mais com estomatologia e patologia, a odontologia em saúde coletiva, mas a clínica odontológica também. Então, claro, todas
as iniciativas, eu ainda diria que são ainda, né, estão caminhando, né, não há nada muito já extremamente consolidado, mas sempre buscando essa parceria, né, e engajamento das pesquisas com os serviços de saúde, com o próprio SUS, com algumas questões também relacionadas à iniciativa privada, e principalmente indústria, né, e também buscando esse impacto, né, social, inserção regional e nacional. Pode passar. Então, hoje no PPGO, nós estamos, né, com 25 docentes permanentes, hoje temos 68 doutorandos, 81 mestrandos e 11 estudantes, né, profissionais fazendo pós-doutorado. É um programa que tem procurado se modernizar, né, e buscar parcerias. Acho que essa também é uma outra característica importante, que vem evoluindo cada vez mais, e a parceria com o Saúde Digital UFSC que está cada vez mais reforçada, e a gente quer, assim, isso para a gente é algo muito caro, né? A coordenadora hoje é a professora Helena Riete, da área de diagnóstico bucal, e os professores que estão no colegiado, né, na gestão do PPGO, tem bem clara a importância do PPGO e do Saúde Digital, UFSC, né, do núcleo, estarem em conjunto. Por isso, então, eu vou falar um pouquinho das pesquisas que estão sendo realizadas na atualidade, tá? E vou tomar a liberdade de começar pela pesquisa que eu coordeno, então, que tem esse apelido, né, carinhoso, que é o Telesabido, que trata da teleodontologia aplicada à saúde bucal do idoso, né? Então, é um financiamento que nós estamos contemplados com o financiamento do edital universal do CNPq, com uma proposta de fazer uma comparação, né, para a gente avaliar justamente a eficácia da teleodontologia no monitoramento da saúde bucal a essas pessoas idosas que estão domiciliadas, restritas ao domicílio, em comparação com o que seria a estratégia tradicional, né, a nossa VD, né, que os dentistas costumam chamar, as equipes de saúde bucal na atenção primária costumam chamar, a visita domiciliar presencial, né. Então, pode passar, Cláudia. O nosso objetivo, então, é justamente a partir do que se tem, né, de normativas e indicativos, né, legais para a realização da teleodontologia, e a gente teve uma virada muito importante, né, do ano passado para esse, com todas as regulamentações possíveis para realizar a teleconsulta, por exemplo. Então, comparando então, né, com a realização de um ensaio pragmático randomizado em 5 municípios de Santa Catarina, com grupo, então, controle e intervenção, alguns dentistas vão fazer a AVD e outros vão utilizar a teleodontologia para acessar esse idoso que está no domicílio. E aí, com alguns desfechos, né, como acesso, qualidade de vida e alguns instrumentos que vão medir saúde, fragilidade e saúde bucal, fragilidade oral. Pode passar? Então, a gente tem visto, né, que não só nesse meu exemplo, mas nos outros vocês vão ver também, que as equipes que compõem maior ou menor número de pessoas, mas sempre há uma tentativa, né, de, principalmente, né, estamos ali com os alunos né, integrados à pesquisa, ou seja, essa formação, né, de recursos humanos na pós-graduação, essas oportunidades de formação são ampliadas por conta de ter a oportunidade de contato com a saúde digital, qualquer que seja das suas vertentes, né? E assim temos os parceiros que são propriamente da saúde, né, que estão ali mais proximamente da saúde digital UFSC, a professora Maninha, né, a professora Maria Inês, a professora Maria Cristina Calvo, que já estão há bastante tempo ali, e parceiros também do serviço, né, dentistas, gestores, parceiros internacionais, então tentando sempre buscar essa múltipla, né, inserção para a gente poder ampliar e qualificar o impacto da nossa pesquisa, do nosso resultado. As coisas não são simples, né, elas começam sempre de iniciativas pequenas, né, então o primeiro estudo que foi feito em relação a essa experiência de levar a teleodontologia para o idoso domiciliado foi um estudo experimental, foi um estudo exploratório, com poucos participantes, com muita dificuldade, né, até porque não tínhamos financiamento no início, de muita dificuldade de adesão dos dentistas, né, para mudarem a sua prática, né, e que isso faria parte de uma pesquisa. Então, ainda é uma dificuldade
dupla nesse sentido, né? Então, só para dizer que o início sempre é muito custoso, mas a gente está confiante, né, de que aos poucos também a própria teleodontologia vai fazendo mais parte do cotidiano do dentista no sistema de saúde. Eu já visto os números que a Cláudia mostrou, né, com telesaúde nas suas várias, com saúde digital UFSC nas suas várias vertentes. Próximo. Bem, então, assim, combinando, né, com o que a Cláudia colocou, no marco do Telesabido, a gente também tem um aspecto forte de tradução do conhecimento e popularização da ciência. Então, uma dos webinários, né, que a Cláudia mencionou, foi um dos nossos, né, então a gente participou e está gravado lá, como a Cláudia falou, nessa biblioteca virtual, o nosso webinário, né, que tratou, então, do cuidado da saúde bucal de pessoas idosas restritas, e assim que nós tivermos mais resultados, a gente vai também combinar mais webinários no Saúde Digital. Pode passar? Então, para mostrar isso que a Cláudia comentou, né, nós estamos usando no Telesabido o consultório virtual do STT. Tá? Então, aqui a gente não tem muito como mostrar, claro, com o paciente, tá? Mas só para mostrar assim, né, é algo simples, né? Realmente a gente não tem tido problemas, só para dar um feedback rápido, de, por exemplo, as pessoas, os idosos e cuidadores acessarem o sistema. Isso não é a maior barreira. Não é a barreira tecnológica. A maior barreira é o profissional mudar o seu processo de trabalho. Né? Mas aí a gente vai evoluindo um pouquinho mais aí depois nos resultados para explorar um pouco essa questão. Mas esse é o momento, né, da teleconsulta. Pode passar, Cláudia. Obrigada. A gente tem... então, idoso, cuidador e dentista acessando esse consultório virtual. Bem, para dar obviamente, né, a gente ter consolidado a nossa evidência científica, como fazer a teleodontologia, né, como fazer chegar essa teleodontologia para as pessoas domiciliadas, o que o dentista faz quando está nesse momento de consulta. Então, a gente embasou essa iniciativa, essa intervenção, com uma técnica Delphi, né, onde são 27 recomendações organizadas em 5 blocos, que estão colocados na tela, e aí os dentistas, então, são orientados, né, a fazer a sua intervenção que vai ser testada. Próximo. Bem, partindo, então, saindo um pouquinho do Telesabido, mas seguindo na mesma linha de atuação na linha do diagnóstico bucal, estomatologia e patologia, nós temos também a experiência do professor Gustavo Rabelo com inteligência artificial no diagnóstico e monitoramento de lesões orais. Então, é uma equipe também que está jovem, né, que chega no PPG jovem, no departamento de odontologia, com esse gás, né, mas se associa também com pessoas que já estão ali há mais tempo, como a professora Liliane, por exemplo, né, a professora Camila. Então, assim, estão e os alunos muito próximos do desenvolvimento dessa possibilidade, então, de utilizar a IA no diagnóstico e monitoramento de lesões orais. Próximo. Então, o que o professor Gustavo e sua equipe, né, desenvolveu? Eles desenvolveram um produto tecnológico, tá, que hoje já está registrado no INPE como programa de computador, então é um software na linguagem Python, e foi registrado em 2022, e eles têm desenvolvido, aprimorado cada vez mais o Smart Monitoring, assim que eles chamam, né? Então, é um programa de computador para mensurar, né, a área da lesão, né, em fotografias ou imagens clínicas de forma padronizada, e o profissional, então, pode acompanhar, né, o tamanho, o crescimento ou diminuição da lesão de uma forma padronizada, né, utilizando a IA. Também é um projeto financiado pelo CNPq e também tem financiamento HU Webser UFSC. Pode passar. O professor Gustavo também, né, com os seus alunos, tem as suas publicações, tá? E o software, ele é gratuito, de modo que as pessoas fazendo um cadastro, elas podem, então, ter acesso a esse instrumento, né? Então, aí na tela a gente tem o site, né, para quem tiver interesse. É algo que, assim, a gente também no PPJ tem bastante orgulho, né, de já ter chegado até aqui, porque também são muitas as dificuldades, e a gente acredita que o professor Gustavo vai ter bastante sucesso aí no desenvolvimento desse software. Isso, muito bem. Uma outra iniciativa que também tem uma interface com a pesquisa é o Laboratório de Patologia Bucal da UFSC, que ele já existe há bastante tempo, é o nosso LPB, mas agora também está recentemente com uma interface com o Saúde Digital no diagnóstico histológico de doenças da boca. Próximo.
Então, o serviço ele já existe há mais de 20 anos, né? Mas somente a partir de outubro de 2024 ele passou a integrar o sistema via sistema de teleconsultoria com o STT. Então, ali quando a Cláudia coloca, né, as demandas de teleconsultoria também estão incluídas o que a gente vai chamar aqui de telepato, vamos, né, apelidar assim. Então, o objetivo do serviço é realizar o exame patológico de lesões bucais biopsiadas em pacientes atendidos pelo SUS em Santa Catarina. E aí, é claro, é um serviço, mas sempre reforçando, né? O lado assistencial ele está ali, né? O compromisso, né? Com um sistema único, porém, são muitos alunos que são formados, né? Nesse âmbito, e muitas pesquisas também, né? Têm sido desenvolvidas ali, embora o tempo recente a gente não tem... o grupo não me liberou aqui resultados, mas o professor Felipe Modolo é o coordenador, juntamente com o professor Helena, o professor Rogério, o professor Ricardo Albuquerque, que são do departamento de patologia, e estão no PPGO também. Então, nesse período, eles me passaram que nesses últimos 17 meses do serviço, né, de telepato, estando junto do Saúde Digital, houve a liberação de aproximadamente 550 laudos anatomopatológicos de doenças bucais em Santa Catarina dentro do STT. Então, isso só reforça ainda mais nessa parceria e potencializa a pesquisa. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas tem no próprio site, né, do laboratório de patologia, tem o fluxo. Então, se vocês tiverem interesse, né, tem como se fosse um card, né, uma orientação para os dentistas que queiram, então, né, enviar os materiais, as peças para serem analisadas, são enviadas pelo correio, mas a interface, digamos, com o STT é o chamado de uma teleconsultoria. Então, ele chama uma teleconsultoria e aí ele vai ter todos os formulários que devem ser preenchidos, as orientações, né? E esses formulários, então, impressos com orientações e um número que é gerado da teleconsultoria, então, esse dentista manda pelo correio e aí o laudador, né, o patologista tem até 20 dias para colocar o laudo no sistema. Então, a próxima tela mostra isso, a tela que seria, né, o que é a teleconsultoria, né, e a gente vê ali, então, né, as que foram solicitadas no dia 19 de fevereiro, e a situação dela, se está aguardando, se está em modo rascunho, né, o profissional laudador, e o professor, ele está ali junto com o aluno, isso que eu acho que é muito importante, o mestrando, o doutorando, a iniciação científica, eles estão juntos, né, trabalhando com esse enfoque mix, né, extensão, pesquisa e ensino. Uma outra iniciativa também bastante recente é do professor Ricardo Armini Caldas, que é o nosso vice-chefe do departamento de odontologia, junto com o professor Gustavo também, e estão no PPGO, eles criaram um site que é o Open Dentistry, que o que eu posso explicar para vocês é que é uma ferramenta digital que a ideia deles é auxiliar o processo de ensino-aprendizagem com modelos virtuais 3D, para que os alunos consigam enxergar melhor a anatomia dental. Claro, agora ele ainda está mais focado em dentística, né, algumas coisas de prótese, preparo de prótese, e também cavidade de Black, por exemplo. Então, eu tirei esse exemplo aqui para ilustrar para vocês que o aluno consegue, então, com o mouse, né, girar esse dente, ver as cavidades, ver os acidentes anatômicos, e consegue estudar, vamos dizer assim, né, em casa, coisas que ele aprendeu em sala de aula, e o professor pode utilizar de forma criativa, né, essa ferramenta digital. E também é totalmente gratuita, né, então qualquer um pode acessar e está em desenvolvimento ainda. Mas o interessante é que o professor Ricardo já orientou uma dissertação de mestrado, onde foi avaliada a experiência, né, dos alunos com essa tecnologia. Então, isso que eu quero dizer, né, trazendo a questão da pesquisa, né, a pesquisa no ensino, né, que nesse caso aqui tem essa utilidade, vamos dizer assim, da ferramenta digital no processo de ensino-aprendizagem, e já transformando isso, né, numa pesquisa, uma dissertação de mestrado da Lauren Fantinel. Próximo. Bem, então já encerrando, a gente também tem as pesquisas na área da clínica odontológica, e a professora Thais Marques tem também iniciado algumas pesquisas, algumas experiências em relação a essa incorporação do fluxo de trabalho digital
em PPRs e aí no futuro próximo também em próteses totais. E isso, claro, talvez não seja algo tão novo. Nesse caso aqui, o exemplo que eu trouxe, ela propôs, né, um mix, né, entre a moldagem tradicional com o escaneamento digital e aí a produção, então, de um modelo melhor, híbrido, mas que tem as suas vantagens, né, nesses casos das próteses faciais removíveis. Mas o que eu gostaria de dizer nesse caso aqui, que não é, talvez, por si não teria, né, tanta novidade, mas é a tentativa da gente trazer isso para a reabilitação no Sistema Único de Saúde. Né? Então, a gente já tem algumas conversas, né, e tratativas o problema hoje a maior é financiamento mesmo, né? Porque os municípios têm interesse, né, de melhorar a maneira como essas tomadas, né, de impressões são realizadas, agilizar os processos e, de repente, até torná-los mais resolutivos e menos custosos, menos onerosos. Então, a gente acha que tem um potencial bastante grande, né, de incorporar essa tecnologia do fluxo de trabalho digital no SUS. A gente precisa fazer, né, pesquisa para ter dados mais contundentes, de saber como que isso vai ser, né, absorvido. Próximo. E por último, então, peço aqui a licença para falar pela professora Maninha, né? A professora Marinês, ela está de férias, numa viagem fora do país, então não tem como se conectar aqui conosco. Então eu vou, com muita honra, né, que também encerro a apresentação da UFSC, mostrando a experiência da professora Maninha com o Aprendendo e Ensinando Saúde Digital. A professora Maninha é pioneira, né, todo mundo sabe dessa ligação dela com telesaúde, né, odontologia e saúde digital, e ela foi pioneira na nossa instituição em criar uma disciplina, né, para, no curso de odontologia, inserir, então, esses conteúdos na graduação. Então, no início, em 2017, uma disciplina optativa, mas em 2017, então, ela tinha esse nome, né, Introdução à Telesaúde e Teleodontologia, com esses objetivos, né, que estão em tela, então, ainda um enfoque na divulgação das tecnologias de informação e comunicação como instrumento de suporte assistencial e de educação permanente, a oferta de cuidados em saúde e na educação continuada, e também desenvolver o pensamento crítico para uso, né, das TICs. Hoje, então, ela evoluiu, né, em 2025, não está mais só com odontologia e farmácia, são os cursos que podem, então, se matricular nessa disciplina optativa, que se chama hoje Introdução à Saúde Digital, e ela já evoluiu um pouco mais, né, nos objetivos de aprendizagem, claro, dentro desse espaço temporal de 8 anos, né? Então, o conteúdo programático hoje o impacto da transformação digital na saúde e na educação, históricos e fundamentos da saúde digital no mundo e no Brasil, aspectos éticos e legais, que isso teve muita novidade, muita transformação, os repositórios e sistemas de registro eletrônico em saúde e aspectos práticos na utilização de plataformas de telesaúde e interação remota com profissionais e pacientes. É uma disciplina que não tem muitas vagas, mas os alunos têm... Pode passar isso também, Cláudia. Os alunos têm tido bastante procura, bastante interesse, né? Isso aqui é mais para mostrar que a professora Maninha também trabalha com metodologias ativas, tá? Então, a disciplina incorpora também esse aspecto pedagógico. Pode passar? Aqui também, então, mostrando o tanto de oportunidades, né, de possibilidades que uma disciplina como essa pode ter, né? Então, desde aulas expositivas e demonstrativas com as questões mais conceituais, mas também a oportunidade de problematizar aspectos éticos e legais, né, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, sala de aula invertida, né, quando... Então, pode-se trabalhar com a teleeducação, prescrição eletrônica, a professora Maninha também trabalha com portfólio, né, avaliações formais, mas também outras alternativas, né, de avaliação, e seminários onde os próprios alunos podem, né, trazer as aplicações várias do saúde, né, da teleodontologia, saúde digital ou na área da farmácia, para a sala de aula. Então, ela usa vídeos, é bastante interessante, a multiplicidade de estratégias utilizadas nessa disciplina, e ela tem tido bastante, um feedback muito bom dos alunos.
E um espaço importante é o estágio de docência. Essa disciplina também recebe mestrandos e doutorandos para estágio de docência, então também é um espaço de formação, né, para os pós-graduandos. Ana, me permite só um parênteses aqui, que eu acho que a gente tem discutido bastante sobre a questão do quanto a saúde digital tem avançado e muito rapidamente, né? E o quanto a gente está atrasado na formação em relação à saúde digital, né? Uma preocupação que a gente tem, e inclusive da necessidade de formação não só dos acadêmicos, mas dos próprios profissionais, docentes, né? Em relação à saúde digital, para que a gente consiga transversalizar essa, né? Que não tenha que ser apenas uma disciplina, como nesse caso, é uma disciplina eletiva dentro de um currículo, né, mas que ela possa se transversalizar dentro de várias disciplinas, dentro de várias questões. A gente tem discutido bastante sobre estratégias, né, de como a gente pode tá avançando nesse sentido. Sim, tanto na graduação quanto na pós, né? Então, já terminando um pouquinho, assim, concluindo exatamente nessa linha que a Cláudia está colocando, a professora Maninha, então, né, nos cedeu esses slides finais para fazer essa reflexão, né, que é a transformação digital na saúde, então passa por essa urgência em incorporar a saúde digital na graduação, como eu falei, né, também na pós-graduação, tanto na formação desses alunos quanto na prática mesmo, e, por exemplo, o estágio docência poderia ser uma oportunidade, né? A capacitação dos docentes também é importante, né, e necessária. A gente vê que tem essa lacuna. A gente está pensando, né, Cláudia, como fazer no nosso Centro de Ciências da Saúde, por exemplo, um amplo levantamento em relação à literacia digital, né, porque isso é algo que, sem ter esse diagnóstico, fica difícil também a gente propor estratégias, né, com os docentes e claro, com os estudantes também. E tão importante quanto levantar, né, esclarecer mesmo as questões éticas e legais que tangenciam, então, essa temática, porque tudo é muito novo, né, e a gente precisa estar sempre atualizado, digamos, nessas questões. Então, realmente, assim, é um desafio muito grande, né. Então, a transformação digital na área da saúde, ela passa, né, e aqui a gente coloca essas engrenagens, mas talvez tivessem outras, né, por estrutura adequada, né, financiamento, apoio institucional, né, que as práticas sejam coerentes, né, entre a teoria e a prática, né, que a gente possa realmente não só falar, mas fazer, aplicar aquilo que está pensando e sempre integrando, né, ensino, pesquisa e extensão, que eu acho que fica, não por ser mais fácil, mas fica realmente mais coerente, mais interessante para todo mundo. Então, a incorporação da saúde digital é uma mudança de cultura institucional, né, e a gente tem que, talvez, pensar nesse sentido, né, de que não vai bastar, como a Cláudia falou, uma disciplina, embora tem que se começar por né, dar o primeiro passo para se seguir na caminhada, né, mas não vai bastar uma disciplina, ou um projeto de extensão mais isolado, ou uma iniciativa ou outra de pesquisa, né, são abordagens transversais e integradas em conjunto, né, e muito apoio mútuo, muita parceria, para que a gente possa, então, chegar, né, e aqui nesse caso especificamente, consolidar a nossa rede brasileira de teleodontologia. Cláudia, eu acho que é isso, né? Eu agradeço, então. Obrigada. A todos e ficamos à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Cláudia, excelente apresentação, surpreendente, né, ver como o núcleo de saúde de vocês está praticamente abrangendo todas a árvore, né, que a gente pode imaginar da saúde digital, né. Fiquei bastante impressionada com a questão da plataforma que vocês utilizam, né. Essa plataforma, ela permite, pelo que eu pude entender da apresentação de vocês, né, tanto a teleconsulta, a teleconsultoria, a teleeducação, o telediagnóstico, a telepato, né, então, são um conjunto de ações em telesaúde que a plataforma consegue, né, abarcar, abordar. Eu tenho certeza também que isso não foi de ontem para hoje, foi uma construção, né? Foram
tijolinhos que foram sendo colocados, né, verificando a necessidade, né, e esse tijolinho foi colocado, foi requisitado, foi pedido. E uma coisa que é muito comum, né, eu acho que todas as instituições enfrentam, essa dificuldade em relação ao profissional. Um último comentário, antes de abrir aqui o microfone, né, para quem quiser, por favor, né, fazer os comentários também, que a gente estamos, né, com essa ação do PET Saúde, né, não sei se a UFSC também está com o PET Saúde, né, não está, né, porque o PET também ele vai agir nesses, tanto no serviço, na educação, na questão serviço, comunidade, né, e educação. Então, são ações que conseguem abordar essa última parte que você abordou, Ana. Mais uma vez, agradecer a apresentação e a professora Deise, por favor. Olá, boa noite. Queria até pedir desculpas porque eu entrei e não consegui abrir a câmera, então eu acabei entrando em silêncio, né? Mas eu queria parabenizar a Ana Lúcia e a Cláudia pela apresentação. Eu já conhecia um pouco do trabalho de vocês, principalmente da professora Maninha, que já tem uma trajetória bem longa, e como a Camila falou, né? Vocês já têm uma trajetória e bastante coisas para mostrar e para divulgar e para que a gente aprenda junto, né? Até tem uma imagem que vocês mostraram bem, acho que foi a Cláudia que estava apresentando, que é da sequência lá de como que os dentistas podem tirar foto, e eu uso aquela imagem para mostrar um exemplo de uso da teleodontologia. Então, eu queria parabenizar vocês duas, e a Daniela abriu a câmera. Oi, Dani. E também queria comentar que a gente fica muito feliz que tem hoje, aqui agora pelo menos, tem 25 pessoas, e eu acho que essa troca que a gente está conseguindo fazer aqui na rede está sendo muito importante, e cada um está aprendendo um pouco, né, com a experiência que está vendo de outras pessoas e de outras instituições. Então, acho que a gente está se fortalecendo, e assim, queria só parabenizar, e o que vocês precisarem, a Camila e o professor Marcelo já comentaram da reunião que a gente vai fazer em setembro. A gente gostaria muito que todos pudessem vir e participar. A gente fez, né, o ano passado, e foi até meio rápido, e eu acho que talvez a gente preparar com mais calma, né, a reunião esse ano, então acho que vai ser mais produtivo, e vai fortalecendo e vai ampliando as nossas ações, porque o que a gente tem, eu acho que todos vocês têm algumas experiências parecidas, o que a gente percebe é que, lógico que a medicina ela acaba andando um pouco mais rápido, e ela acabou se consolidando mais rapidamente, isso é meio que normal, e às vezes a gente encontra pequenas dificuldades, que às vezes são coisas que são banais, mas que às vezes trava a própria uso da teleodontologia, como, por exemplo, você não ter câmera no equipamento, às vezes, por exemplo, quando você usa o ESUS APS, tem o módulo de teleconsulta, às vezes não está disponível para o profissional, às vezes a medicina não usa e a odonto quer usar, então fica às vezes mais difícil, às vezes, você começar, muitas vezes, pela odonto. Mas eu acho que o fato da gente estar trazendo as experiências, trazendo essas discussões e fazendo essa troca de experiências aqui, vai fortalecer e vai fazer com que a gente possa ampliar essas ações nos diferentes locais onde elas são tão necessárias, né? Aí a gente queria abrir para outras pessoas que queiram comentar e queiram ter dúvidas, né, em relação a tudo que vocês mostraram. Eu até já fui abrindo aqui, eu abri o Smart Monitoring, eu abri o Open Dentistry aqui para ver um pouquinho melhor. Mas parabéns. Ana, Elisa. Bom, boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui esse ano novamente com vocês. Fortalece aí a nossa
trajetória, inspira. A gente vê que tem muitas experiências acontecendo e um prazer conhecer a professora Cláudia, a professora Ana Lúcia. A gente teve a oportunidade de estar com o professor Rodrigo, acho que é do departamento da professora Cláudia, né? Mais para tratar das questões da saúde coletiva, mas agora ouvindo, né, também as experiências da teleodonto, da telesaúde, e a experiência mesmo da UFSC também vem aí ao encontro do que a gente está buscando. A gente está eu estou ouvindo vocês contando e vendo a nossa dificuldade, por exemplo, da compreensão de que odontologia digital integra a saúde digital, né? Na nossa instituição, muitas vezes isso é visto de forma separada, né? Então a teleodonto tem caminhado, a gente tenta incluir algumas ações da odontologia digital, mas vocês já fazem isso, já têm feito isso aí em conjunto, e isso também nos inspira, né? Por exemplo, a questão das próteses, do fluxo digital, isso acontece na nossa unidade, mas entender que essa construção faz parte, né, do contexto mais amplo da saúde digital, ainda gera aí dúvidas, e é uma construção mesmo, um desafio que a gente enfrenta aqui, mas compartilhando assim as reflexões que a apresentação de vocês me trouxe, e também dizendo que é um prazer conhecer o trabalho de vocês. Obrigada. Tem dúvidas para colocar? A Daniela. Aqui. Vou tentar compartilhar a tela e o microfone. Para mim está cortando bastante. Eu acho que é a minha internet, mas vamos ver. Não, só pedir a palavra para dizer que é muito bom, né, ouvir aqui as colegas. Eu já conheço um pouco o trabalho, mas também uma oportunidade para a gente, né, que está perto e não consegue ter a dimensão de tudo que é feito ali. Então, essa integração, né, da graduação com a pós-graduação, acho que é um exemplo importante que a gente está trazendo aqui. Acho que essa discussão que foi trazida e da importância de a gente trazer esse tema para a graduação com urgência, né? Fizemos essa discussão lá no Rio de Janeiro, no evento de telemedicina, mas essa rede dá realmente muita esperança, né? E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu acho que pesquisar para a gente ter essa base bem sólida. Nós vamos ter que dar esse caminho, né? O mundo está caminhando nessa direção, é sem volta, e somos nós que vamos ter que trazer esses pilares, né? Avançar com segurança para fazer bem feito. Eu acho que esse é o compromisso, assim, o que me estimula muito também. Para evitar, né, danos que a gente sabe que podem ocorrer nesse percurso todo de ensinar pesquisando com o apoio da tecnologia. E eu pedi a palavra, sobretudo, para deixar um convite especial para que todos, sem exceção, estejam em Fortaleza, na nossa 61ª reunião da ABENO. Nós vamos ter a segunda mostra de saúde digital. Eu já fiz uma conversa com a professora Ana Estela, que a gente se encontrou no CIOSP, agora, recentemente. Vamos ampliar a mostra para abarcar também os projetos do PET. Vai ser um turno inteiro de mostra de saúde digital na quinta tarde. Justamente assim o esforço que a Beno está fazendo para dar luz a esse tema e captar todas as iniciativas, né? Dizer que nós estamos em contato também com os colegas da ADELAC, da Associação Latino-Americana, né, de Ensino Odontológico. Hoje, inclusive, eu divulguei para o Vitor, mas ele estava sem internet, não pôde entrar, vai assistir a gravação, meninas. Então, vocês vão chegar aí à América Latina. Eu acho que também é um esforço a gente caminhar juntos, né? Tem iniciativas. É isso mesmo, todo mundo começando, tentando e encontrando esses caminhos. E é isso, né? Parabéns de verdade e contem com a Beno, tá? A Fortaleza, a gente vai ter
essa mostra como destaque, mas, né, outras rodas também de saberes e experiências e as oficinas que podem se inscrever. Então, todos bem-vindos à Abeno para a gente fortalecer a nossa graduação aí com a saúde digital. Beijo a todas e todos. Muito obrigada, Daniela. Que bom saber, né, da Mostra de Saúde Digital. Voltadas aqui, mas acho que a gente tem que já direcionar para a finalização, já estamos avançando o horário, 15 minutos, né, 20 horas e 14 minutos. Agradecer a participação de todos aqui, lembrando que é uma rede, né, então a gente pode se comunicar, se teve dúvidas, né, Cláudia e Ana, muito obrigada pela apresentação, e nos vemos daqui a um mês. Camila, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Eu lembro que o ano passado, até acho que o Carlos Soares não conseguiu entrar hoje, né? A gente estava conversando sobre fazer uma discussão sobre a nova resolução de teleodonto do CFO, que para a gente foi muito bom, né? Então, eu não sei se seria legal, eu sei que já tem uma agenda aí de apresentações, né? Mas, e essa semana eu estava vendo uns termos de consentimento que a gente tem que elaborar, que são mais específicos para o odonto, né? Existem os termos de consentimento quando a pessoa vai fazer uma teleconsulta e a gente envia para o paciente, é um documento importante e obrigatório, né? E muitas vezes a gente fica em dúvida como é que elabora esses termos de consentimento. Eu vi um termo de consentimento tanto para o profissional quanto para o paciente. A gente aqui na FOSP, a gente tem um também que nós fizemos, mas então às vezes é uma troca interessante também de fazer, né? Porque muitas vezes quando a gente faz as apresentações, é muito importante também, porque a gente conhece as experiências, mas muitas vezes a gente também não consegue ficar tanto tempo numa web, né, e às vezes o tempo não é tão... A gente vê a apresentação, mas às vezes a discussão, às vezes fica com um tempo muito curto, né? É verdade. E eu acho que nós, como rede, seria interessante a gente talvez mesclar. Uma vez a gente faz a apresentação das experiências, outra vez a gente coloca um ponto para discutir, por exemplo, discutir sobre a LGPD mais aplicada para a odontologia. A gente vê muita coisa já da LGPD na saúde, mas muitas vezes focada na odonto, o que é que os dentistas têm que se preocupar, qual que é essa implicação para nós dentro da profissão da odontologia. E lógico que a resolução, ela ficou muito favorável agora para a gente, então talvez seja interessante a gente trazer, discutir, trocar experiência sobre isso. Não sei. Eu acho que é uma ótima proposta, Daisy. Podemos colocar lá no grupo, né? E assim, a próxima sessão poderia ser sobre uma discussão, uma leitura, a discussão dos pontos da resolução, né? Então, uma ótima proposta mesmo. Mesmo porque, por exemplo, a gente comentou, a Ana Lúcia e a Cláudia comentaram dessa literacia também desse letramento também para os profissionais e para os docentes, né? E as pessoas têm dúvidas, porque a gente que está no mundo da saúde digital, da teleodonto, lógico, para a gente esses temas é um pouco mais fáceis, são mais fáceis, né? Mas para quem está de fora e está chegando, é bem difícil, né? E por isso tem a resistência, né? Exatamente. Uma coisa que vocês também devem ter essa experiência, que é um pouco recorrente, às vezes a pessoa querer usar plataformas que muitas vezes não são adequadas, mas que é muito mais fácil usar, né? Porque está mais acostumado, tudo mais. Então, às vezes, discutir essas coisas, saber como é que a gente se porta ou como é que a gente responde a essas dúvidas que as pessoas têm,
e mesmo docentes que às vezes nos questionam, talvez seja interessante. Mas é uma ideia. A gente coloca lá no grupo, então, aí todo mundo contribui também, né? Lembrando aqui vários comentários, tá bom? Cláudia, Ana Lúcia, em relação à apresentação feita pela Mirelle, pelo Paulo Reis, pela Vilma, Andréia, Celso, Paulo Bonan, a Daniela, a professora Daniela Pérez, Manuela, a Renata Goulart, a Cláudia, a Manuela, Luiz Alberto Pena, Maria Regina Almeida, todo mundo elogiando muito, né? E então, queria desejar uma boa noite a todos e nos vemos no grupo da rede do WhatsApp e também... Ô Camila, posso interromper? Peraí, já termino, gente. Porque eu estou vendo que a Ellen, ela falou, né? Porque eu vi que parece ter umas pessoas novas aqui que entraram, e eu achei muito legal. A Ellen, ela falou que ela está gostando porque quer participar. A gente vai copiar esses e-mails, tá bom? E... Sejam bem-vindos, né, Camila? Sejam todos bem-vindos. Quanto mais, melhor, gente. Beijão para todos. Tchau. Tchau. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Dani. Tchau, Annelise. Boa noite. Camila, pelo apoio.